Eu saí do altar e fui parar em uma casa de prostituição. Eu conheci a Universal através da minha mãe. Ela recebeu um convite porque na época meu pai era alcoólatra, fazendo as correntes de libertação pelo meu pai. Eu vi as coisas mudando em casa, participei, do processo de libertação, fui me entregando, fui me dedicando, me batizei, recebi o Espírito Santo. Logo depois eu fui levantada obreira. Nessa época eu era muito feliz, eu era feliz em ajudar o próximo. Tomava conta do Força Jovem na época, conheci um jovem, que era o jovem que eu cuidava, e a gente quis se relacionar. Depois que a gente casou, ele era presente, ele tinha paciência, ele estava em casa. A gente continuava firme, com a chegada do meu filho. Ele não era mais aquele rapaz dedicado. Quando eu engravidei da minha segunda filha, foi pior. A gente passou a ser inimigo dentro de casa. E um dia ele foi embora. Eu comecei a olhar para a minha situação, eu, mãe, sozinha, até que a obra começou a ser um peso. Eu comecei a colocar empecilhos. Peguei o uniforme, peguei tudo, coloquei numa bolsa e fui para a igreja, fora do horário de reunião. Cheguei pro pastor e falei, pastor, tá aqui, não quero mais. E aí teve um domingo que eu saindo da reunião e encontrei um ex-professor de dança meu. Você não quer trabalhar comigo? Você tá precisando? Eu falei, tô precisando. Vamos trabalhar comigo? E aí eu me entreguei ao carnaval, Só de um desfile na Sapucaí eu passei a fazer shows nas quadras. Eu já não tinha mais nada da Naila que um dia eu fui. Nada, nada, nada. E depois disso, eu recebi um convite para trabalhar numa casa de show. E aí, quando eu cheguei lá, que me falaram que eu não ia ficar de roupa, que eu ia usar roupa íntima, é que eu entendi qual era o trabalho que eu ia fazer ali. Lá eu não era chamada pelo meu nome, eu era reconhecida pelo número do meu quarto. E naquele dia, eu fui tratada pior do que um lixo. Mas eu não tinha força para dizer não. Como eu ia conseguir estar ali sóbria? Não tinha como. Então eu tinha que beber. Nesse período, o diabo me fazia lembrar de tudo que eu falei, de tudo que eu me propus a Deus. E teve um dia que eu tive que me prostituir com 3 pessoas ao mesmo tempo. E quando eu terminei, eu fui pro vestiário. Conforme a água caía, eu pedia para Deus para que Ele tivesse misericórdia de mim. Para que Ele me tirasse daquele lugar, porque aquele lugar não era para mim. Que Ele me perdoasse. Quando eu saí dali, depois de ter feito essa oração a Ele, eu encontrei, voltando para casa, eu encontrei uma obreira, uma amiga minha, da época, e ela me fez um convite. Eu achava que para mim não tinha mais volta, que Deus não ia me perdoar, que a misericórdia dele por mim já tinha chegado ao fim. Mas Deus não é gente. E isso é muito bom. E Ele só estava esperando eu voltar. E no dia que eu fui, eu não olhei para ninguém. Aquele mesmo altar que eu botei o meu uniforme, eu me joguei naquele altar. E eu só pedia para Ele me perdoar e me aceitar de volta. Foi como se Ele tivesse dito, por que demorou tanto? Por que você precisou sofrer tanto? Eu falei pro pastor, o pastor precisa agora matar essa Naila que está aqui. Essa Naila está me fazendo sofrer. E me batizei, eu comecei tudo do zero.
Era do zero mesmo, ou eu começava do zero ou ia ser o mesmo do mesmo. Eu só preciso de Jesus, eu não preciso de mais nada, nada. A minha prioridade não era nada, nada, a não ser Ele. Eu cheguei na igreja, naquele domingo, determinada a sair dali com o Espírito Santo. Eu fui até em jejum de palavras, porque eu não queria falar com ninguém. Eu queria recebê-lo, eu queria estar pronta para recebê-lo. Quando o Bispo Macedo entrou em transmissão direta e ele deu uma palavra, e aquela palavra, ela veio igual uma flecha, sabe? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, serás livre. Meu Deus, era o que eu precisava. E quando ele ministrou a descida do Espírito Santo, eu só tive a certeza de que ele era o meu Pai. A paz que eu não tive esses anos todos. Era uma paz, era como se nem naquele lugar eu tivesse. Era eu e ele, não tinha ninguém ali. Aquele dia ele preparou para o nosso reencontro. E quando a reunião terminou, eu ficava rindo à toa, sem entender. E as pessoas vinham falar comigo, e eu sorrindo. Eu cheguei em casa, eu fui abraçar meu pai, eu fui abraçar minha mãe, eu fui abraçar os meus filhos, e aquilo se perpetuou, e é até hoje assim. As lutas, elas vêm, porque engana-se quem achar que não vai ter as lutas. Mas a paz está aqui. E depois daquele reencontro, tudo mudou. A minha busca esse tempo todo por uma vida financeira estabilizada, ele supriu eu poder ser referência para famílias, eu poder cuidar de famílias, eu poder reestruturar lares. Ele me deu a oportunidade de servi-lo novamente. O meu interior é diferente. Todas as minhas necessidades ele supriu. A minha alma, ela é leve. Eu tenho certeza absoluta que a hora que ele me chamar, eu estou prontinha. E assim como Deus mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também.